Pessoal, meu nome é Michele e hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre um movimento chamado Parnasianismo. Nos vídeos anteriores eu apresentei para vocês as características principais dessa corrente literária, dessa escola literária. Também falei um pouquinho sobre o poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac, Fizemos uma análise desse poema, apresentei a famosa tríade parnasiana, os 3 escritores aí do parnasianismo, e hoje nós vamos focar um pouquinho no príncipe dos poetas, naquele que é considerado o principal poeta parnasiano, que é o Olavo Bilac. Bom, o Olavo Bilac, gente, é o escritor de maior destaque dentre os poetas parnasianos. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, ele é autor do Hino à Bandeira, tá? Ele apresenta algumas características românticas, o que vai diferenciar um pouquinho aí, porém ele vai unir isso ao formalismo, aquele rigor estético dos parnasianos, trazendo bastante objetividade, bastante preocupação formal, preocupação estética, e como eu disse para vocês, os principais temas abordados por ele é amor, a mulher, a pátria, e a língua portuguesa. Bom, vou apresentar aqui para vocês um poema dele que chama-se A um Poeta, e curiosamente eu coloquei aí também um outro poema com o mesmo título, chamado A um Poeta, de um outro escritor, um escritor chamado Antero de Quental. E Antero de Quental é autor do realismo português, Foi ele quem iniciou o realismo em Portugal, para a gente poder ver a diferença, gente, entre um poeta realista e um poeta parnasiano, tá bom? Eu vou começar primeiramente com Antero de Quental e depois a gente vai fazer a análise aí do Olavo Bilac, para a gente poder ver em que momentos eles se contrapõem, tá bom? Então, Antero de Quental diz o seguinte, como deve ser um poeta realista, Tu que dormes, espírito sereno, posto às sombras dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Acorda, é tempo! O sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares. Para fugir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta! É a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Fazendo análise desse texto, gente, o que o Antero está querendo dizer aí para o poeta é que esse poeta que está dormindo aí entre as sombras dos cedros seculares, está longe da luta, está longe do ruído, dos estrondos, do barulho, daquilo que está acontecendo no mundo. Acorda, poeta, é tempo, é um novo mundo que está esperando por você. Você é a grande voz das multidões. Os irmãos, os outros poetas estão te chamando. Ergue-te, pois, soldado do futuro. Ele está considerando esse poeta como um soldado do futuro e a sua arma é o seu texto. Ele precisa ser a voz dessa multidão que está clamando aí, por ajuda. Bom, agora, diferentemente, o poeta parnasiano vai pedir o contrário, tá? O Olavo Bilac vai pedir para o poeta parnasiano se afastar dessas multidões, se afastar dessa grande voz, se enclausurar e apenas ficar com a sua obra em busca da perfeição estética. Olha lá o que diz o texto 2 aqui, também chamado A um Poeta, porém escrito por Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalhe, teime, lime, sofre, sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre,
e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Né? Então, vejam que diferenças de postura. Embora a gente saiba, né, eu já tenho explicado isso para vocês, que o parnasianismo ele surge simultaneamente ao realismo, ao naturalismo, os posicionamentos são diferentes. O poeta realista, no caso aí a gente viu o Antero de Quental, está pedindo para esse poeta ser a voz das multidões, enquanto Olavo Bilac está pedindo para ele ficar quietinho, longe desse turbilhão da rua, escrevendo no aconchego do claustro. Para quê? Né? Com o objetivo de trabalhar, teimar, limar, sofrer, suar. Aqui nós temos, gente, uma figura de linguagem chamada polissíndeto, que é a repetição dessa conjunção e, né? E que mostra a ênfase nesse trabalho artesanal, nesse trabalho manual, né? Nesse esculpir, nesse lapidar a obra de arte, né? No caso, o poema. Tudo isso, todo esse esforço, todo esse trabalho aqui, que é comparado muitas vezes ao trabalho de um escultor, de um arquiteto, de um ourives, como a gente já viu, né, que esse era o grande ideal de arte do parnasianismo. Então, por isso ele vai dizer, né, que na forma se disfarce o emprego desse esforço e a trama viva se construa de tal modo que essa imagem fique rica, como um templo grego. Olha a ideia aqui da arquitetura, da escultura, bom? E que você mostre por meio da sua obra que a sua obra ela é bonita, ela é bela esteticamente falando. Então aqui nós temos um poema do Olavo Bilac e uma contraposição aí ao poema do Antero de Quental. Vamos lembrar que o Bilac, né, por meio desse poema, ele trabalha as características parnasianas, o soneto, a métrica, o esquema de rima, rua, aconchego, sossego e sua. Né? Nós temos aqui A, B, B, A. Nós temos também a ideia das rimas ricas, que são entre classes gramaticais diferentes. Olha lá, rua é um substantivo, sua é o verbo, né? Aqui é o verbo suar. Então, você tem um substantivo rimando com um verbo. Isso é uma rima rica. E, além de tudo, você também tem aqui muito uso de uma palavrinha francesa chamada enjambement, que traduzindo seria encavalgamento ou encadeamento. Era uma técnica muito utilizada pelos poetas parnasianos, que é você terminar o primeiro verso no segundo verso, né? Ou seja, aqui, ó, o emprego do esforço. Esse do esforço é continuação do verso anterior. Isso aqui, ele está encadeando um verso no outro. Uma técnica que vocês podem encontrar aí o nome de enjambement ou encadeamento. Tá? Nós vamos encontrar isso nessa estrofe, nós vamos encontrar aqui na próxima. Ó. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Esse do mestre que está completando o suplício. Aqui em cima a gente também tinha, ó, no aconchego do claustro que está completando o aconchego. Bom? E para terminar o nosso Olavo Bilac, eu apresento aqui uma outra grande obra, famosa obra dele, chamada Língua Portuguesa, em que ele vai mostrar todo esse amor que ele sentia pela língua portuguesa. Ele chama essa língua portuguesa de última flor do Lácio, inculta e bela, és a um templo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo.
o gênio sem ventura e o amor sem brilho, né? Então, como eu disse lá para vocês nos vídeos anteriores, o Olavo Bilac era apaixonado pela língua portuguesa e ele vai fazer esse poema aqui em homenagem a ela, a esse amor que ele sente por essa língua, aí conhecida como Flor do Lácio. Lembrando que Lácio, né, era a região onde se falava o latim, e aí, né, nós temos a língua portuguesa se originando do latim, por isso ele usa esse apelido aqui para ela, né, de Última Flor do Lácio. Bom, espero que tenham gostado aí do nosso parnasianismo, tenham conhecido um pouquinho mais do Olavo Bilac e vejo vocês nos próximos vídeos. Beijinhos!